Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi essa semana. Posso fazer magia enquanto estou doente? Posso ler cartas, baralho cigano, tarô, mexer com coisas de espiritualidade quando eu não tô lá muito bem de saúde? Assunto interessante que eu acho que envolve você, né? Se você está me assistindo, sei que você tem um pezinho ali na magia, sei que você tem um pezinho ali na espiritualidade. Vocês sabem que quinta-feira eu sempre falo de oráculos aqui no canal, dou dicas para quem quer jogar oráculos, para quem já joga, né? E hoje a pergunta é: posso ler cartas doente? Será que eu posso? Pessoas, deixe o seu like nesse vídeo. Se caiu aqui de paraquedas, se é o primeiro vídeo meu que vocês estão assistindo, convido vocês a se inscreverem, isso é muito importante, vocês se inscreverem para fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais graças a você. Tô todos os dias aqui falando de espiritualidade, magia, esoterismo para vocês. Pessoas, eu trabalho com cartas, praticamente todos os dias da minha vida eu faço leituras oraculares, né? Inclusive, se você quiser uma consulta, é só me chamar aqui no WhatsApp e eu passo as informações de como proceder para eu estar te atendendo ali no baralho cigano, nas cartas e tudo mais. Mas, é claro, eu jogo cartas, nós estamos em 2024, quando estou lançando esse vídeo, tá? Talvez você esteja assistindo em outro ano. Eu tenho uns 7 para 8 anos, mais ou menos, que eu jogo cartas. Há uns 6 anos que eu jogo praticamente todos os dias. E é normal que em 6 anos você adoeça. Eu já tive Covid, eu já tive dengue, eu já tive gripe, eu já tive tudo que você puder imaginar nesses últimos anos, né? Porque não é que a gente lida com espiritualidade que a gente é Superman, né? Mas graças a Deus estou firme, forte e belo aqui. E aí o que acontece, pessoal? Gilberto, como é que você faz? Quando você fica doente, você continua jogando? Já que você fala que joga todos os dias, e quando você tá mal? Então vamos lá, depende, né? Eu falo o seguinte: se você está começando a jogar cartas agora, gripou, não joga. Se você está começando a ler cartas, começando no caminho mágico agora, qualquer mal-estar físico, psíquico ou mental, afaste-se do seu trabalho. Gilberto, mas quando você está mal, não é quando você tem que lidar com a espiritualidade? Sim, mas focado na sua cura. Então você pode acender velas se for para você melhorar. Você pode tomar banho de ervas se for para equilibrar a sua energia. Sabe? Você pode fazer coisas para se fortalecer. Mas, por exemplo, se você estiver doente, você não mexe na energia de outras pessoas. Você não joga cartas, você não faz trabalho para os outros, você não faz magias muito pesadas. Você vai esperar se recuperar para depois ir fazer essas magias, para depois ir fazer esse tipo de prática, tá? Isso é muito sério e muito importante. Por quê, Gilberto? Naturalmente, quando a gente está doente, independente se é um resfriado, a sua energia ela fica mais baixa. E toda a energia do seu corpo fica concentrada em recuperar a sua saúde. Então você vai gastar energia com outras coisas, então você pode adoecer. Então, por exemplo, se você for jogar cartas e está muito gripado, pode ser que você saia da mesa pior, você vai sair regaçado, sem energia, sem vitalidade. O jogo não vai fluir tanto, né? Porque você não vai estar com cabeça. Você tem que estar bem para fazer uma leitura de cartas. Sabe? Mesma coisa magia. Mesmo que for uma magia para você, espere. Fazer um banimento, por exemplo, quando você está muito doente, às vezes te joga na cama. Sabe? Então, assim, você, quando muito, acender uma velhinha pro seu anjo de guarda, fazer algo para te fortalecer, tá? Mas, assim, claro que tudo vai depender do domínio que você tem de energia, do conhecimento que você tem de espiritualidade e do autocontrole que você tem. Por exemplo, eu hoje em dia eu consigo fazer leituras mesmo quando eu estou doente. Mas mesmo conseguindo fazer, eu diminuo o meu ritmo. Às vezes não paro totalmente, porque senão a minha agenda vai virar uma bagunça. Gente, a minha agenda ela é uma loucura de atividades. Um dia que eu ficar sem atender, ou um dia que acontecer alguma coisa muito fora do planejado, bagunça minha agenda pela semana toda, né? Porque o meu horário ele é muito tomado de atividades. Então, às vezes eu não consigo, por exemplo, cancelar tudo. Mas eu tento diminuir o ritmo, e aí eu me reorganizo depois. Então, mesmo quando eu estou doente, pode ser um resfriado, não que eu pare, apesar de recomendar se você está começando a parar, mas assim, eu dou uma diminuída no ritmo. E olha que eu estou há muitos anos no caminho. Por quê? Porque a gente que já está há mais tempo, tem mais controle da nossa energia, sabe melhor das coisas, consegue conduzir um jogo bem, apesar de não estarmos tão bem. Sabemos separar as coisas. Quando você está começando a ler cartas, gente, quanto mais cuidado, quanto melhor você tiver na hora do jogo, melhor. Isso é muito sério e muito importante, tá? Então, assim,
Na hora do jogo, quanto mais você puder estar bem, melhor. Gilberto, se você tiver uma doença mais grave, aí você vai ficar um tempo. Eu conheço tarólogos, terapeutas, pais de santos, sacerdotes, que às vezes se afastam das atividades por um período de tempo para cuidar da saúde. Por exemplo, eu falei de jogar cartas, que é uma coisa mais simples. Agora imagina um dirigente espiritual, que tem um terreiro, que tem uma casa espiritualista. Né, os trabalhos são muito pesados. Imagina se ele tiver que fazer um trabalho espiritual pesado doente. Então, quando a gente adoece de uma forma mais intensa, tem que dar um tempo dos trabalhos espirituais. Sabe, você não pode ficar focado só em dinheiro. Tem que focar também no seu bem-estar, no seu desenvolvimento, na sua maturidade emocional. Tá? Então, pensem nisso, isso é muito importante. Então, Gilberto, eu posso ou não posso? Não recomendo. Se possível, não jogue. Espere melhorar primeiro. Se você já tem mais domínio, tá, mais tempo, pelo menos diminua um pouco o ritmo e reforce mais a sua proteção, tá? Lembre-se de cuidar da sua saúde. Você não vai morrer se você adiar sua consulta de hoje para amanhã. Eu falei muito da minha agenda, mas eu sei que nem todo mundo tem uma agenda tão tumultuada. Às vezes o cliente, se você conversar com ele, ele não vai entender, ele vai jogar amanhã. Você tem que focar em você. O bruxo que é bruxo, ele se prioriza, ele se valoriza, ele cuida de si mesmo. Então cuide um pouco mais de você, tá? E a leitura vai fluir melhor se você fizer isso, o seu cliente vai sair mais satisfeito e você vai se desgastar menos. Fazer leituras oraculares doente, ainda que seja uma gripe, pode fazer você descarregar muito, pode agravar a sua doença, pode fazer a leitura não ser boa e seu cliente sair frustrado. Então, de modo geral, não. Se estiver começando agora, resfriou, brigou com o namorado, tá mal, não joga. Espera um outro momento para fazer essa leitura. Tá? Isso é uma recomendação. E mesmo se você já joga há muito tempo, já tem mais domínio da sua energia, tenta dar uma evitada, tenta dar uma diminuída no seu ritmo de trabalho. Tá? São dicas bobas, simples muitas vezes, mas que fazem toda a diferença na qualidade de vida, fazem toda a diferença daqui para frente, tá? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desejo muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchauzinho!